Bom, galera, houveram na história da WWE, mais especificamente aí no Royal Rumble, lutadores que fizeram grandes feitos em entrar nas primeiras posições e mesmo assim vencerem os combates. Pois é, alguns deles vocês lembram, aqueles que entraram em primeiro e ficaram até o final, mas tem outros que não necessariamente entraram em primeiro, mas entraram na segunda, na terceira posição, na quarta, na quinta. Então eu resolvi listar aqui para vocês todos aqueles que venceram entre os 5 primeiros. Acho que até o quinto ali dá para dizer que o Superstar entrou numa posição muito cedo e por isso precisa ser elogiado pelo feito de ainda assim ter conseguido vencer, beleza? Bom, Ric Flair em 1992 foi o primeiro a ter um feito assim de entrar bem cedinho e durar até o final, né? Ele em 92 entrou na terceira posição, né? Foi o terceiro ali a entrar no ringue e não saiu mais. Ric Flair venceu aquela edição do Royal Rumble de 92 e conseguiu então aí uma vitória sensacional, né? Ele conseguiu ter aí então entrado na terceirinha e ficado até o fim. Shawn Michaels, né? Shawn Michaels na sequência foi um que conseguiu aí o feito mais impressionante que alguém no Royal Rumble pode ter, que é qual? Entrar na primeira posição e vencer, né? Porque aí, tudo bem, você começa junto com o segundo colocado, só que você é o primeiro a pisar no ringue, né? Você é o número 1, você é a primeira a ter missão que toca. E o Shawn Michaels em 95 conseguiu isso. Ele até no final tem aquele final clássico que o Bulldog pensa que eliminou o Shawn Michaels, quando na verdade o Shawn Michaels fica pendurado ali nas cordas, retorna, elimina o Bulldog e vence aquele combate. Pois é, do primeiro ao último o cara conseguiu fazer isso lá atrás, hein? Muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, ele conseguiu um feito desse. Em 97, Stone Cold Steve Austin entrou na quinta posição e ninguém tirou o cara, né? O Stone Cold que é embaçado em Royal Rumble. O Stone Cold Steve Austin ele tem 3 vitórias em Royal Rumble matches, é o maior vencedor disso, fora que já chegou em finais também aí, por pouco não venceu, por exemplo em 99. E em 99 ele entrou na primeira posição, né? Ele teria um grande feito se vencesse aquele Royal Rumble. Mas ele tem isso. E aí, falando até sobre o Royal Rumble de 99, quem venceu foi o nosso próximo na lista, o Vince McMahon, que entrou em segundo, né? O Stone Cold ele entra primeiro, o Vince entra segundo e os dois sobram até o final, né? O primeiro e o segundo ficam ali entre os últimos a serem eliminados. E aí vocês devem se recordar da história, né? O Vince McMahon ali com a ajuda da turma toda e do próprio The Rock consegue eliminar o Stone Cold por último e vence o Royal Rumble Match de 1999. O Vince tem um Royal Rumble é uma das coisas mais malucas quando a gente para pra pensar, né? Mas é isso, não só venceu, como venceu na segunda posição. Venceu começando a luta no Royal Rumble. Então assim, o feito do Vince é um bagulho espetacular, porque ele não ganhou um simples Royal Rumble. Ele ganhou um Royal Rumble onde ele foi o primeiro ali a começar lutando junto com o seu adversário. Então, é muito louco, né? Bom, em 2004, finalmente alguém conseguiu repetir o feito do Shawn Michaels, que foi o Chris Benoit, né? Ele entra na primeira posição e elimina ali então o Big Show, lá como o último que tinha sobrevivido no ringue, e consegue vencer o Royal Rumble Match de 2004. Um Royal Rumble bem esquecido, porque o Chris Benoit, por conta das suas polêmicas, quando morreu e fez tudo lá o crime que fez, ele ficou apagado da WWE e aí esse Royal Rumble fica apagado, parte da WrestleMania 20 fica apagada, mas foi um bom Royal Rumble e o Chris Benoit venceu de uma forma emocionante, né, cara? Você entrar em primeiro e vencer o Royal Rumble não é fácil, não é simples, e até conversando com a galera que assistia na época, eles falam que o Chris Benoit era sim um dos favoritos a vencer, mas não tanto assim, né? Quando ele entra em primeiro, muitos desacreditaram que ele ia conseguir vencer de fato, né? Porque estava entrando cedo demais. Bom, em 2006, Rey Mysterio consegue um feito também assim incrível, que foi entrar na segunda posição. O primeiro foi o Triple H, né? Que inclusive fica entre os 3 finais ali. Mas o Rey Mysterio ele começa a luta junto com o Triple H, mesmo sendo o número 2, apesar do Triple H pisar no ringue primeiro. E ele fica até o final, né? O Rey Mysterio consegue ali depois eliminar o Triple H no final, elimina o Randy Orton, que tinha sido o 30º, né? Tava todo descansado também no final, e vence aquele Royal Rumble Match de 2006
entrando nas primeiras posições também. Um feito incrível do Rey Mysterio que durante muitos anos foi a referência que tínhamos, né? De, pô, o cara que entrou nas primeiras posições venceu. Porque na sequência você vai achar vários caras que às vezes ganharam, venceram na posição número 10º. Eu lembro que o Seth Rollins, quando ele entrou em 10º e venceu o Royal Rumble 2019, tinha uns colegas meus que estavam desacreditando quando viram que ele era o 10º. Que, pô, tá cedo demais. Por quê? A gente viveu uma geração de vencedores de Royal Rumble que, tipo, entravam em posições do 15º pra cima, né? Então esse efeito do Rey Mysterio ficou como uma referência durante anos, porque era o último e parecia ser inalcançável na era moderna. Até que em 2021, Bianca Belair participa do Royal Rumble Match das mulheres e entrando na terceira posição, ela consegue vencer, né? Então ela foi a terceirinha ali, né? Teve a primeira, a segunda, ela já vem na sequência e depois ela vence e vai rumo a WrestleMania. Então a Bianca Belair conseguiu quebrar esse tabu aí de anos sem ter um vencedor entrando nas primeiras posições. Mas claro, ainda não era começando o combate, era quase isso, mas ainda assim é um feito muito grande para ser exaltado da Bianca Belair aí. Aí, em 2021, aí sim, né? Do lado dos homens, tivemos o Royal Rumble Match muito bom, inclusive, muito subestimado, mesmo sem público, funcionou muito bem. E o Edge, cara, que pô, na última semana ele se confirmou no Royal Rumble Match. E aí já tinha sido anunciado uma noite antes que ele ia ser o primeiro a entrar, então assim, muita gente achando que ia dar Daniel Bryan naquele Royal Rumble, todos desacreditando ali que o Edge talvez pudesse ter chance. Mas não, ele entra em primeiro, o Orton inclusive entra em segundo, é os dois finais que sobram inclusive, né? Os dois primeiros que sobram, os dois pro final, e o Edge depois ali então consegue tirar geral, consegue tirar Rollins, consegue tirar ali o Randy Orton e vencer e repetir o feito do Chris Benoit e do Shawn Michaels, né, cara? É sensacional. Entrar em primeiro e vencer um Royal Rumble Match é uma das coisas mais incríveis, né? E nesse ano mesmo, de 2023, do lado das mulheres, tivemos aí então a Rhea Ripley conseguindo isso, né? Foi a primeira a entrar, ela era a favorita mesmo a ganhar o Royal Rumble, e aí colocaram ela como primeira. Fez até a gente achar ali que, bom, não ficou tão óbvio o resultado, porque vai que, né, alguma outra consegue superar ela, já que ela é a primeiríssima, isso nunca aconteceu entre as mulheres. Faz pouco tempo que um homem venceu entrando na primeira posição, então eles não vão querer repetir. Mas aí então ela conseguiu ali. Nossa, o final aí, a forma como ela elimina a Liv Morgan é sensacional, a apresentação dela foi incrível. E ela consegue entrar na primeira posição e vencer também o combate, né? Mais uma que conseguiu entrar para esse hall de grandes feitos de um Royal Rumble Match, né? Sobreviver. Cara, eu acho que eu gostaria muito mais de ser um desses que entrou em primeiro ou segundo e ganhou o Royal Rumble do que ser o maior vencedor de Royal Rumble, porque, cara, é um feito que é histórico, né, cara? Se entrar no comecinho e durar, sobreviver, é muito legal o Royal Rumble, cara.